Olá, meus queridos irmãos. É com muita alegria que nos encontramos aqui nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, aqui no Palavra Encarnada, para meditarmos o Evangelho que a nossa igreja nos propõe, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, dos versículos 45 ao 48. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Depois, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuamos nos aproximando do final do ano litúrgico, e todas as leituras elas trazem esse teor mais escatológico, vamos dizer assim, como a igreja chama. Este teor que fala mais dos tempos que se aproximam da segunda vinda de Jesus, da parousia, deste encontro definitivo de Jesus com as nossas almas, com o nosso coração. Nesse contexto, às vezes podemos achar que esta leitura ela não fala tanto sobre isso, né? Mas muito pelo contrário. Jesus entra no Templo de Jerusalém, aquele local que foi escolhido pelo próprio Deus para que o seu povo eleito tivesse uma experiência pessoal com ele, né? Historicamente falando. Mas aquele templo que havia sido usurpado, que hoje, na verdade, acabou tendo outro fim, porque aquele povo perdeu a essência, porque aquele povo esqueceu-se do porquê Deus havia construído aquele templo, que havia resistido a tantas batalhas, a tantas guerras e ainda permanecia de pé. Aquele povo havia esquecido o porquê que Deus havia permitido a construção daquele templo. Isso nos recorda uma experiência muito particular e pessoal. Esse templo, que hoje nós encontramos no Evangelho, fala também do templo que é o corpo do próprio Senhor, do próprio Cristo. Quando Jesus, em outras passagens do Evangelho, diz: Destruirei este templo e o reconstruirei em 3 dias. Jesus ele deixa muito claro que o templo qual ele fala é o templo do seu próprio corpo. E aqui também nós podemos fazer essa leitura. O templo santo que nós devemos habitar é o corpo do Senhor. E quando Jesus começa a expulsar os vendedores, ele nos recorda quantas vezes nós, eu e você, fazemos do templo de Deus, que também é o nosso corpo, batizados, chamados a uma experiência pessoal com Deus. Quantas coisas nós colocamos dentro deste templo de Deus, que somos cada um de nós, que usurpam, que desconfiguram, que desfazem a identidade para a qual nós fomos criados para ser. Tantas coisas que nós vamos colocando dentro do nosso coração, da nossa vida, que vão nos desconfigurando, que vão nos tornando pessoas frias, mornas, vazias, que vão nos fazendo esquecer da essência, da alegria, do amor de Deus que foi colocado no nosso coração. Afinal, nós fomos criados por Deus, e sendo criados por Deus, existe a essência de Deus no nosso coração. Fomos criados por amor, pelo amor para amar. Imagem e semelhança de Deus. Mas muitas vezes as nossas escolhas vão nos configurando, vão como que colocando vendilhões no templo que é o nosso coração. Coisas que não fazem parte da nossa essência, mas que por tanto tempo vão encontrando espaço dentro de nós, que aquilo acaba se tornando até
para nós parece que é normal, mas para Deus não. Deus nos criou o templo do nosso coração, a nossa vida, para ser totalmente ofertada a Ele. Então, quando por tantas ocasiões da nossa vida fazemos do nosso corpo, das nossas energias, daquilo que Deus nos deu, na liberdade para ofertar a Ele, acabamos gastando em outras realidades, acabamos colocando a nossa vida, as nossas energias nas coisas que passam. Estamos como que habitando o templo de Deus, que somos nós, o nosso corpo de batizados, consagrados, filhos de Deus, como uma casa de ladrões. Ladrões que ocupam um espaço que não é dele, mas que é do Senhor. E Jesus, citando esta passagem da Sagrada Escritura, diz: minha casa será casa de oração, a casa que habita o Senhor, o nosso coração que é verdadeiramente casa de Deus. Então hoje nós somos chamados, a partir dessa leitura tão breve, nesse contexto que nós estamos vivendo, aproximando-nos do final do ano litúrgico, já nos preparando para o advento, para tudo aquilo que vai vir em continuidade do novo ano litúrgico que irá se iniciar logo logo. Nós precisamos fazer essa reflexão no dia de hoje. Como eu e você estamos dando espaço para que o nosso coração seja verdadeiramente essa casa de Deus? Quais os sentimentos que têm habitado no meu e no seu coração? Nós podemos fazer este questionamento agora, de maneira pessoal, para cada um. Como na minha realidade, talvez na minha casa de acolhimento, eu tenho experimentado, você irmão acolhido, você irmã acolhida, como eu tenho assumido os sentimentos de Cristo diante das realidades que acontecem cotidianamente dentro da minha casa de acolhimento, quando preciso fazer um esforço para obedecer a um direcionamento que aquele responsável ou aquela responsável coloca em comunhão para o bem comum da casa, ou quando, por exemplo, eu preciso fazer uma experiência de vivência radical do Evangelho, de perdoar, de escutar mais do que falar, de muitas vezes fazer uma experiência mesmo de obediência aos direcionamentos. Nós, missionários da comunidade, quando somos chamados a viver uma experiência de seguir aquele caminho de santificação que o carisma nos leva a viver. E você, meu irmão, que também nos acompanha neste Palavra Encarnada, como você tem deixado os sentimentos do ressuscitado habitarem no seu coração? Você tem deixado os sentimentos do ressuscitado habitarem no seu coração? Os sentimentos que contemplamos no Cristo quando contemplamos o crucificado, quando lemos, meditamos e conhecemos a Jesus através das Sagradas Escrituras na Lexio Divina, quando também o deixamos viver em nós através da Eucaristia, da Santa Missa, da adoração. Como nós temos dado espaço para que o templo de Deus, que somos cada um de nós, seja verdadeiramente o templo de Deus, em atos concretos, em atitudes verdadeiras, na verdadeira união, configuração do nosso coração ao coração de Cristo. Precisamos ficar muito atentos e vigilantes a essa experiência que Deus nos chama diariamente a renovar e a atualizar. Nós somos chamados a sermos o ressuscitado, termos os sentimentos do ressuscitado. E, de uma maneira muito especial para nós, o nosso carisma, uma via muito concreta desta configuração está no toque, na carne sofredora de Cristo, naqueles que mais sofrem, Jesus abandonado e encarnado nos pobres. Como eu e você estamos vivendo essa experiência de ser o ressuscitado, de enxergar o abandonado naquele que sofre, para que o abandonado enxergue o ressuscitado em nós. Como estamos atualizando essa experiência, essa via mesmo em que, quando eu vou ao encontro daquele que mais sofre, é gerado no meu coração sentimentos de compaixão, os sentimentos do ressuscitado, mas é gerado também em mim uma abertura nova para conhecer como Jesus me ama, como Jesus ama a humanidade, entregando a sua vida por inteiro, se consumindo, desejando o último lugar, desejando o escondimento. Como nós estamos aprendendo do Cristo a sermos verdadeiros templos vivos, verdadeiros consagrados, verdadeiros batizados, verdadeiros filhos de Deus. Como Emmanuel,
Deus conosco tem nos ensinado a converter o nosso coração. E de uma maneira muito forte, nós somos chamados a atualizar essa experiência de uma maneira diária, concreta, todos os dias. E hoje, de maneira muito particular, nós queríamos partilhar com cada um de vocês esta graça de estarmos aqui, na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, para um momento em que teremos a graça de poder tocar, atualizar esta experiência verdadeira com Jesus abandonado naqueles que sofrem através do encontro com Deus tem jeito. Mais de 500 irmãos, Jesus abandonado, que será amado, acolhido, socorrido, nas suas diversas condições, mas que principalmente virá ao encontro de toda a humanidade, de cada um de nós, e ao seu encontro também, que pode acompanhar e atualizar essa experiência também da sua casa, acompanhando toda a programação deste encontro. Então nós pedimos esta profunda comunhão e unidade dos seus corações, do coração de cada um que aqui está assistindo hoje, para este encontro com Deus tem jeito, para que Jesus abandonado naqueles que sofrem, cada um dos irmãos acolhidos, possa viver essa experiência de ressurreição e que possa ser gerado o ressuscitado também no coração de cada um daqueles que viverão essa experiência de enxergar o Emanuel, de reconhecer o Emanuel e consumir a sua vida por ele, dando as suas energias, o seu sorriso, o seu olhar, o seu gesto, o seu abraço, a sua palavra, a sua oração a Jesus abandonado, naquele que mais sofre. Então, meus irmãos, hoje nós também peçamos a graça a Deus de, assim como aquele povo que acompanhava Jesus, que contemplava essa ação milagrosa de Jesus no Evangelho de hoje, possamos pedir a graça desse fascínio, desse apaixonamento por esse Cristo que nos ama de uma maneira tão apaixonada, a ponto de dar a sua vida e a se encarnar e a sentir todas as dores da humanidade ao mesmo tempo no seu corpo. E escolher, sofrer as dores da humanidade, mas para levá-los também à ressurreição. Peçamos a graça também deste apaixonamento para o Senhor, para que Ele nos ensine a nos unir com alegria cada vez mais a Ele e consumir a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.